Boa tarde, meus irmãos. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, mas estamos sofrendo muito aqui com calor. Hoje, pela manhã, já acordamos 9 horas, 33 graus, algo assim, inédito para nós que não estamos acostumados com essas temperaturas altíssimas. Hoje é o dia mais quente, está sendo o dia mais com as temperaturas mais elevadas do que as dos últimos dias. Então estamos sofrendo bastante, né? Aqui nós temos o costume de fazer compras, né? Uma vez na semana. Nós não temos o hábito, como é no Brasil, de fazer compra uma vez no mês. Não, nós fazemos toda semana. Nós compramos aquilo, né? Aquilo que vamos necessitar durante a semana. E eu costumo fazer sempre no sábado. Eu já fiz ontem, porque hoje estaria as temperaturas muito mais elevadas do que foi ontem, porque ontem já estávamos fritando, né? Então hoje a coisa é o dobro, né? Piorou mais ainda. Mas mesmo assim, agora pela manhã eu tive que sair, que eu fui comprar gelo e estava assim insuportável, insuportável. Voltei para casa voando porque não dá para ficar na rua, né? Até peguei uma dica aí da Uber ontem na live da Celina, que ela estava falando para colocar o gelo na frente do ventilador. Eu tô fazendo isso, Uber, espero que funcione. Mas enfim, meus irmãos, eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu gostaria de falar sobre um assunto que é sobre que uma coisa que as pessoas muito falam hoje. Quando acontece determinadas situações, aí fala assim: olha, ao invés de você criticar, ao invés de você apontar, de você falar da pessoa, por que você não vai orar pela pessoa? Então eu gostaria de falar sobre esse assunto, principalmente de pessoas que às vezes vamos orar e ela está passando pelo juízo de Deus. Olha como isso é muito sério, tá? Se nós tivéssemos entendimento sobre muitas coisas, nós não traríamos para a nossa vida, muitas vezes, lutas que não são nossas. Então, isso é algo muito sério. Então, eu vou falar até sobre isso, até pela situação que os meus irmãos sabem aí, quem me acompanha aí sabe, que nós estamos vendo aí na internet, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque o meu canal não é para falar dessas pessoas, né? Mas eu gostaria de falar sobre esse assunto que a gente ouve muito as pessoas falando. E as coisas não são bem assim, tá? Não são bem assim. O Senhor, o nosso Deus, ele é misericordioso. Nosso Deus é longânimo, né? Mas chega uma hora que o Senhor diz: acabou, entendeu? E principalmente quando as pessoas brincam com o Evangelho, brincam com a palavra de Deus, tá? Uma coisa é você pecar por falta de conhecimento, porque, entendeu? Por, por uma determinada situação. Outra coisa é você usar a palavra de Deus, legitimar, né? Usando a palavra de Deus, os seus atos. Então isso é muito sério. Isso é algo que, sabe, o Senhor, ele abomina. Principalmente o que a gente tem visto hoje, muitas pessoas justificarem os seus atos usando as próprias escrituras para isso, tá? Então, muitas pessoas, elas acreditam que Deus sempre vai postergar o seu juízo porque alguém está orando por ela, tá? Só que não é assim. A verdade é que a oração, ela tem poder,
né? Ela tem poder, nós sabemos que Deus ouve o clamor do seu povo, que o Senhor intercede e muda as circunstâncias, né? Mas a Bíblia também, ela revela esse ponto assustador, que é quando Deus declara que o tempo da misericórdia para um determinado, como é que se diz, juízo, chega ao fim. Né? Então, eu vou falar aqui, ó, do livro de Jeremias, né? Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias 7,16, que diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Meus irmãos, isso é sério. A nossa oração pode trazer a ira do Senhor quando nós oramos por alguém que está passando pelo juízo de Deus. Isso é muito forte, não me importunes, tá? Deus estava falando o que com Jeremias? Porque Jeremias estava orando, né? E o povo havia recebido profetas, receberam a advertência, receberam a disciplina, oportunidade de arrependimento. O que eles fizeram? Eles desprezaram. E mesmo assim, eles continuaram adorando os ídolos, endurecendo o coração. Então, o que o Senhor diz? Não ores por este povo. Mais adiante, Deus ainda repete novamente, né? Aqui em Jeremias 11:14, diz: Não ores por tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, porque eu não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim por causa da sua calamidade. Por causa da sua calamidade. Não rogues por este povo para seu bem. Olha o que o Senhor está falando. Por que o Senhor está falando isso? Hã? Porque quando nós oramos por pessoas que Deus está tratando, nós trazemos a ira a Deus. Isso acende a ira do Senhor. Deus não estava anunciando que naquele momento, na história de Israel, que o povo havia rejeitado repetidamente, não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes, as advertências, o juízo que o Senhor estava trazendo através de Jeremias, tá? O que essa palavra ela nos ensina? Que Deus ele é paciente, mas o quê? Que a paciência dele não deve ser confundida com a aprovação do pecado. É isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas fazem as coisas, pecam contra Deus, usa a palavra e perdão e aquela palhaçada toda, sabe? Ah, não, Deus perdoa, Deus perdoa. Deus perdoa? Sim, perdoa. Mas chega uma hora que a paciência dele chega ao fim. O que o Senhor, naquela época, ele enviou profeta após profeta. Ele chamou o povo de Israel ao arrependimento, ele corrigiu, ele esperou. Mas chegou um momento que ele falou: agora o meu juízo será cumprido. Né? Diz lá em Provérbios também, né, que mesmo o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, como é que diz? Será quebrantado de repente sem que haja cura. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é fogo. Ela é certeira, meus irmãos. Isso aqui não é brincadeira, não. Se nós levássemos mais a sério a palavra do Senhor, nós não fazíamos um terço do que nós cometemos, do que nós fazemos. Então, isso é muito sério. Isso serve para mim, isso serve para todos nós. Porque, ó, aqui, aí voltando lá em Romanos, por isso Deus os entregou. Deus abandonou, deixou, tá? Por quê?
porque eles trocaram a verdade pela mentira e persistiram em rejeitar o conhecimento de Deus. O que que nós estamos vendo aqui nessa situação que vocês sabem do que eu estou falando? Deus enviou pessoas, Deus advertiu, Deus falou, sabe? O que que aconteceu? Nada. A palavra foi desprezada, foi zombada, foi atribuída ao diabo, né? A mensagem vinda pelos servos do Senhor foi atribuída ao diabo. A pessoa já até pecou contra o Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que aquilo que é de Deus nós atribuímos ao diabo, é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E tem muita gente que já blasfemou contra o Espírito de Deus e ainda não se tocou disso. Por quê? Porque Deus entregou, sabe? Deus já lavou as mãos, acabou. Então, isso é algo muito sério, porque as pessoas persistiram na mentira, persistiram em rejeitar a advertência do Senhor, e o nosso Deus é um Deus de justiça, por isso nós devemos tomar muito cuidado de não brincarmos com a graça do Senhor, que cada vez que o Espírito Santo ele convence alguém do pecado e essa pessoa ela endurece o coração, ela corre um perigo muito grande espiritual. E isso não é brincadeira, meus irmãos, sabe? Às vezes eu fico vendo determinadas situações, eu comento aqui com algumas irmãs, e eu falo assim, meu Deus, é incrível como não há um pingo de temor nessas pessoas. E elas continuam ainda prosseguindo, continuam falando o nome de Deus, continuam louvando, a vida vai tudo bem, parece que não está acontecendo nada. Mas de uma hora para outra vem a destruição. E é isso que nós estamos vendo. Isso é só o princípio do que Deus ainda vai fazer, do que Deus já está fazendo. Também dizem em Hebreus também, né, que se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. No mesmo tempo, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter humildade, e o que a gente tem visto aqui é uma soberba, a pessoa vem de peito aberto, acha que nunca vai acontecer nada, sabe que Deus está comigo, e que isso e aquilo, e ela ainda não se deu conta da situação em que ela está passando, que é uma situação seríssima. As pessoas costumam falar assim, ai, porque Deus conhece o coração, porque fulano tem um coração bom, tem um coração... Nós não temos coração bom, coisíssima nenhuma. Nós somos o pior dos seres. Nosso coração, se não for pela misericórdia do Senhor, nós cometemos atos assim, fora do comum, entendeu? Não há nada de bom. Tudo aquilo que, se há alguma coisa de bom, é vinda do Espírito Santo. Não é nada de nós mesmos, nós não temos nada, não temos um coração bom, nem nada. Pelo contrário, dentro do nosso coração, é dentro do nosso coração que estão as piores coisas. E é por isso que o Senhor ele não olha o externo, ele olha o interior, é o coração, essa caixinha aí que está escondida, é ali que Deus olha o que há dentro de nós, tá? Então, Deus conhece perfeitamente os corações e sabe quando alguém rejeitou a graça de maneira, como se diz, definitiva. Tá? A nossa responsabilidade, além de anunciar o evangelho de Cristo, é chamando as pessoas ao arrependimento e orar enquanto há possibilidade. Porque as pessoas falam, enquanto há vida há esperança, mas a gente também podemos também estar mortos em vida e não há mais esperança para nós. Então isso é algo muito sério.
muito sério. Antes de orar por alguém, nós devemos perguntar a Deus se devemos até mesmo orar por aquela pessoa, sabe? Nós vemos hoje muitas pessoas, ai, ora por mim, ora por determinada situação. Porque, meus irmãos, porque às vezes até quando nós oramos por alguém, nós estamos carregando, levando a carga dessas pessoas. E principalmente se é uma pessoa que Deus tá tratando. É como se a gente, é como se nós estamos ali nos intrometendo no tratamento de Deus com aquela pessoa. Então isso é algo que não é brincadeira, meus irmãos. É algo muito sério que devemos pensar muito. Nós estamos vendo aí o que tá acontecendo, sabe? De Deus ninguém zomba. De Deus não se zomba, não. E tem muitas pessoas que estão zombando demais, estão brincando demais com a graça. Eu tive que descer, subir, na verdade, porque eu tô na parte de baixo aqui da minha casa, né? Minha casa, ela tem três andares aqui. Então, se os irmãos me verem um pouco ofegante, é que eu fui lá em cima para buscar o cabo aqui, porque já estava aqui no talo e acabei me perdendo aqui no meu raciocínio. Mas enfim, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, sabe? Que devemos ter muita prudência, até mesmo em quem vamos ajudar ou em quem estaremos intercedendo, tá? Porque às vezes o Senhor abomina determinadas orações, principalmente se ele está tratando de alguém. Então, é algo muito sério. Eu tenho conversado com algumas irmãs sobre o ocorrido, né? E às vezes eu fico tão assim, estupefata de ver como o temor do Senhor se perdeu. A justificativa hoje para tudo. Só que com o Senhor não tem meio termo, não tem, sabe, desculpas. A palavra do Senhor é uma só. Então, tem muitas pessoas que estão concordando com aquilo que a palavra do Senhor abomina, que estão dando validade, que estão concordando, que estão ali aplaudindo, e elas não estão percebendo que elas estão carregando a mesma carga dessas pessoas. E que elas participarão também do juízo de Deus, do juízo que Deus está tratando com essas pessoas. Então, isso é algo muito sério, meus irmãos. Isso não é brincadeira, não. O nosso Deus é fogo consumidor, sabe? E o Senhor nos alertou que nos finais dos tempos nós veríamos coisas terríveis do próprio povo que se diz o povo do Senhor. E nós estamos vendo aí a cada dia, meus irmãos, a cada dia. O que nós temos que pedir cada vez mais ao Senhor é discernimento, direção, tá? Porque veja bem, o Senhor, ele não se surpreende com boas intenções, né? Vou usar aqui um ditado popular, né? De boas intenções o inferno tá cheio. O Senhor não quer saber, ele quer obediência à sua palavra, aos seus princípios, aquilo que ele deixou para nós, para que seja um manual de vida para as nossas vidas. Então, muitas pessoas estão dando respaldo para as coisas que a palavra é totalmente contra. Senhor, o que a palavra diz? Que quem mente é o quê? É filho do diabo, não é filho de Deus.
Ah, não, mas sabe, aquele jeitinho, isso não funciona no reino celestial. Isso não funciona. E o que me surpreende é que não há nenhuma, não há nenhum quebrantamento dessas pessoas. Quando elas falam que elas se arrependem, que elas estão arrependidas, o arrependimento delas é falso, porque o arrependimento ele dói na alma, traz vergonha, traz sofrimento, sabe? Não é assim, meus irmãos, não é assim. Mas enfim, eu só quero deixar aqui para os irmãos um adendo, que antes de você ir orar por alguém, antes de você interceder, né, orar, né, interceder e até mesmo ajudar, consulte ao Senhor, para que você não esteja levando lutas para sua vida. E que amanhã ou depois você, Senhor, mas o que está acontecendo? E você não sabe o que está acontecendo. Então, isso é algo muito sério, meus irmãos. Repensem, sabe? Repense, peça a direção ao Senhor. O Espírito Santo, ele nos dá a direção. Ele abre nossa visão espiritual. Ele nos dá, ele confirma através da palavra, sabe? Se Deus te der uma confirmação e você ainda sim tiver dúvida, faz como Gideão, peça 3 vezes, sabe? Mas não carregue lutas de outras pessoas para sua vida. E tem muita gente que não está percebendo isso. Eu gostaria de me estender um pouco mais, mas é que eu não quero trazer para o meu canal esse assunto. Sinceramente, eu não quero, tá? Mas eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu vi em alguns comentários muitas pessoas falando: ah, não, eu vou orar por fulano. Ao invés de ficar criticando, ao invés de estar falando sobre si, vai orar por ele, vai orar pela família dele, pela esposa. Não é assim, meus irmãos. Se essa pessoa já extrapolou, isso é aquilo que nós vemos aqui na internet e fora da internet e no escondido que só Deus sabe. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. Eu não sou expert aqui da palavra, não tenho tanto conhecimento da palavra como a Luana, como outras pessoas aí, tal. Mas eu quis falar sobre isso. E eu estive há uns dias atrás conversando, até mesmo com a Luana e com uma outra irmã, sobre esse assunto, sabe? Que é muito sério, meus irmãos. A gente orar por pessoas que Deus está tratando. Você já imaginou, já parou para pensar o que é a gente fazer oração e está trazendo a ira de Deus? É algo muito sério. Então que o Senhor, ele venha nos dar a cada dia discernimento, sabedoria, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais. Não é para ver anjo, não é para ver nada dessas coisas, porque me desculpe, meus irmãos, me perdoem, tá? Pelo que eu vou falar. Respeito quem, sabe, tem uma visão totalmente diferente de mim. Mas eu acho o seguinte, meus irmãos, se Deus me desse uma visão, eu ia cair, eu ia, sabe? Se eu ouvisse a voz do Senhor no meu ouvido, meu Deus, eu não sei, sabe, meu corpo não ia aguentar. Porque a forma que eu creio que Deus usa, sim, pessoas em situações específicas. E
Para mim, basta o Senhor falar através da palavra. Eu não preciso ver anjo, eu não preciso ter visão, não preciso nada disso. Não preciso. Quando eu falo a visão espiritual, abrir a visão espiritual, é o entendimento. É o entendimento daquilo que Deus está falando conosco. Para que nós não venhamos a ouvir a nossa própria voz, mas sim ouvir a voz do Senhor através da palavra. Então, meus irmãos, era esse vídeo que eu queria deixar aqui. Senhor, me dê discernimento também quando eu vier trazer um vídeo, tá? Quando eu fizer um vídeo, eu não quero trazer um vídeo aqui das minhas próprias palavras, mas daquilo que o Senhor tocar no meu coração, que o Senhor me direcionar para fazer, para falar. Porque se não for assim, meus irmãos, é tudo de mim mesma e pronto, acabou, sabe? E não é isso. E não é isso. Até mesmo as orações, né? Que eu não estou fazendo por enquanto, porque ainda não estou sentindo do Senhor para voltar a fazer, sabe? Então eu quero que Deus me dê a direção, me dê sabedoria daquilo que eu vou falar, daquilo que Ele quer que eu fale, e que assim seja. Que seja todas as coisas para a glória dele, não para minha. Eu não tenho nada, meus irmãos. Eu não quero crescimento de canal, nada disso, entendeu? Se Deus dá o crescimento, também. Se Deus não der também, entendeu? Quero poder ter a oportunidade de abrir um vídeo aqui, quando eu tiver uma palavra para falar. Eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Eu me perco muito, eu tenho muito caguete para falar, muita coisa ficar entendeu? Eu tenho isso, não sou boa para falar, sou muito melhor escrevendo do que falando. Mas enfim, eu espero, meus irmãos, que essa palavra venha a falar ao seu coração, que Deus venha te abençoar e principalmente nos dar discernimento para que nós não venhamos a cair em ciladas, armadilhas e coisas que venham envergonhar o nome do Senhor. Meus irmãos, desejo a todos um ótimo final de semana, um final de semana abençoado na santa paz do Senhor. Vou deixar aí no final um louvor em hebraico. Esse cantor, eu adoro esse cantor. Ele canta cânticos, né, judeus tradicionais e salmos, canta salmos também. Esse CD eu ouço todos os dias. Acredite, meus irmãos, eu ouço todos os dias. Todas as músicas do CD dele é estupenda, é maravilhosa. Eu gosto muito. E esse cântico é uma oração escrita por um rabino em 1948, e a tradução dela é o seguinte: Nosso Pai que estás nos céus, nosso Pai que estás nos céus, rocha de Israel e seu redentor, abençoa o estado de Israel, início do florescimento da nossa redenção. Protege-nos com a força da tua misericórdia e estende sobre nós a tua tenda de paz. Envia tua luz e tua verdade aos seus líderes, ministros e conselheiros, e os guia com bons conselhos vindos de ti. Fortalece as mãos dos que defendem nossa terra santa e concede-lhes vitória e proteção. Dá paz à terra e alegria aos seus habitantes. Que haja paz sobre todos e sobre todo o povo de Israel. Amém. Esse cantor, ele tem uma voz assim maravilhosa, excelente. E quando eu ouço os cânticos dele, é como se eu estivesse ouvindo Davi louvando ao Senhor. Tem um CD dele, eu acho que, se não me engano, acho que tem um CD, não sei se é completo, dele cantando salmos. Esse CD que eu tenho, ele canta salmos, mas não é todos os louvores que são salmos. Então é assim, eu ouço ele, eu fecho os olhos, é como se eu estivesse vendo Davi louvando ao Senhor. Então é isso, meus irmãos, espero que gostem.
Até uma outra oportunidade. Novamente, Deus abençoe a todos e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, ונחילם אלוהינו ישועה. אבינו,